lá do Júnior Murad. Boa noite, Júnior. Você que esteve lá no Mineirão ontem, né? Participou da partida entre Vasco e Atlético. O que você achou, então, da primeira atuação dos dois times? Boa noite, Lisa. Boa noite para você que acompanha a TV Universitária. Realmente uma estreia modesta do Atlético, levando em consideração o segundo tempo que o time fez ontem no Mineirão. No primeiro tempo foi muito bem, foi para cima do time do Vasco, tem mais time que a equipe do Vasco e fez valer da sua força jogando também em casa, né? O Vasco começou muito modesto e o Atlético foi criando as oportunidades e logo com 10 minutos abriu o placar com esse gol do Ricardinho. Depois fez o segundo aos 18 minutos e poderia até ter liquidado já o jogo com 3, 4 gols no primeiro tempo. Não aproveitou as oportunidades, o Vasco voltou mais bem postado dentro de campo, deve ter tomado uma dura do Gaúcho nos vestiários. Conseguiu um gol com o Elton aos 10 minutos do segundo tempo e equilibrou bastante o jogo. O segundo tempo do Vasco foi outro, o Atlético visivelmente cansado, né? O Atlético vem numa sequência de jogos decisivos pelo Campeonato Mineiro, Copa do Brasil até ser desclassificado com o Santos, né, na semana passada. Então, visivelmente, o time do Atlético sentindo essa sequência de jogos na parte física. Então, acabou dando campo para o Vasco e quase cedeu o empate. E, no fim das contas, 2-1 na estreia é sempre importante. O que vale realmente são os 3 pontos. E o Luxemburgo acabou saindo satisfeito, né, com o resultado de ontem, que foi realmente importante para o Atlético. O Atlético não perde, né, em estreias de campeonato brasileiro desde 2002 e fez valer a escrita. O Vasco, por exemplo, não ganha do Atlético em campeonatos brasileiros no Mineirão há 17 anos. Só lembrando, Júnior, o Vasco volta competindo na primeira divisão pelo Campeonato Brasileiro, não é isso? Sim, o Vasco foi rebaixado, isso. O Vasco foi rebaixado em 2008, foi campeão da Série B de 2009 e reestreou ontem na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um time limitado, está tentando aí contratações importantes, até o Zé Roberto, meia, que jogou no Flamengo, campeão brasileiro com o Flamengo no ano passado, acabou de confirmar a sua participação na equipe do Vasco, foi contratado por empréstimo junto ao Schalke 04. O Nunes, atacante do Santo André, também já acertou. Então o Vasco está tentando ainda contratações aí para compor o elenco. Realmente é um time fraco que não consegue, na minha opinião, talvez nem Sul-Americana, se não fizer boas contratações para a sequência da temporada. E o Atlético, na minha opinião, com um time que tem e com a chegada de alguns jogadores e a recuperação de outros, que aliás o Luxemburgo conta muito para o segundo semestre, o volante Serginho, que se recupera de contusão, o Obina, o Mendes, que está chegando também, equatoriano, são boas peças para compor esse time do Atlético, que na minha opinião é um dos favoritos ao título brasileiro. Mas o campeonato está só começando e vem muita coisa por aí. Vamos falar agora do Cruzeiro. Júnior Raposo foi ao Sul enfrentar o Internacional e levou a melhor. Kleber foi o destaque da partida. Veja os gols. Primeiro gol do Cruzeiro numa cobrança de pênalti. Muito discutível, diga-se de passagem. Muitos acham que não foi pênalti. A bola na mão do defensor colorado. Com paradinha, Kleber abriu o placar. 1-0 para o Cruzeiro no Beira-Rio. Ainda no primeiro tempo. O Internacional empatou logo depois. Giuliano cruzou e o Tyson empatou usando a cabeça. Mais uma vez o cruzamento do Giuliano e a cabeçada do Tyson, 1-1 em Porto Alegre. Mas não demorou muito para o Fabrício encontrar o Kleber na entrada da área e ele bater cruzado. 2-1, vitória do Cruzeiro, os primeiros 3 pontos da Raposa. Bem, Júnior, o Cruzeiro também saiu com um bom resultado na primeira partida do Brasileirão, né? Muito bom resultado, né? Estreando fora de casa contra o Inter. É verdade que o Inter entrou bem desfigurado, visando aí a próxima fase da Taça Libertadores. O Cruzeiro também poupou um ou outro jogador, mas uma vitória muito importante. Independente da equipe do Inter que foi a campo, foi um resultado importante. Os jogadores do Inter reclamaram muito, comissão técnica, do lance do pênalti, né? Logo no início do jogo, o primeiro gol do Cruzeiro. O Inter estava bem nervoso. Sim, o Jorge Fossati reclamou bastante e acabou sendo marcada a penalidade. O Kleber bateu aí com muita categoria, né, com muito estilo, fazendo o primeiro gol do Cruzeiro. Uma vitória muito importante, como eu disse, independente do time do Inter e independente também de qualquer outra coisa que o torcedor queira argumentar, né? Vale realmente também os 3 pontos na estreia. O Cruzeiro disputa a Taça Libertadores, a gente tem que lembrar disso. O Adilson, na minha opinião, vai manter esse esquema de poupar alguns jogadores, aquele esquema perigoso, né? Custou caro no Campeonato Mineiro, mas
Se ele realmente tiver o time nas mãos e poupar na hora certa, jogadores certos, eu acho que o caminho é esse. Ele não pode realmente desfigurar toda a equipe, poupar aí 8, 9 jogadores para jogar um campeonato brasileiro, que é muito importante. Até a parada para a Copa do Mundo são mais 6 jogos. Então são pontos preciosos que de repente a equipe pode deixar de ganhar nesse início de campeonato por priorizar uma Taça Libertadores. Agora, é verdade que a campanha do Cruzeiro esse ano, em 2010, é pesada, né? São jogos difíceis. Esse meio de semana tem Taça Libertadores, jogo com o São Paulo, no Mineirão, perdão. Joga no final de semana no Mineirão contra o Avaí, depois vai a São Paulo jogar contra o Tricolor, né, paulista, no jogo de volta no Morumbi na semana que vem. Então é uma sequência, uma maratona de jogos e a gente sabe que é muito complicado. Então a vitória ontem foi fundamental para já sair com 3 pontos aí na frente no Campeonato Brasileiro. Vamos ver então a classificação, na verdade o resultado, né? Sim, são os outros jogos, né, deste final de semana, abrindo o Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, que começou no sábado com Palmeiras 1, Vitória 0 no Palestra Itália, o empate entre Botafogo e Santos no Engenhão, 3-3, um bom jogo, e o Atlético Goianiense, que reestreou, na verdade, na Série A, ele foi vice-campeão ano passado da Série B, jogando no Serra Dourada, empatou com o Grêmio por 0-0. Os jogos de ontem, Flamengo 1, São Paulo 1, esse jogo no Maracanã, Inter 1, Cruzeiro 2 no Beira-Rio, Atlético 2, Vasco 1, esse jogo do Mineirão, Corinthians 2, Atlético Paranaense 1, lá no Pacaembu, o Avaí venceu 6-1, aliás, foi o destaque dessa primeira rodada, com grande atuação jogando em casa, 6-1 em cima do Grêmio Prudente, o antigo Grêmio Barueri. Guarani também, outro que veio da segunda divisão, venceu na estreia, em cima do Goiás no Brinco de Ouro, em Campinas 1-0. E o Ceará, que é outro também que veio da Série B, venceu o Fluminense. O bom time do Fluminense, com o Muricy Ramalho, perdeu na estreia jogando lá no Castelão. Vamos falar um pouquinho da convocação da seleção, Júnior. Amanhã a partir de 1h, né? Muita Será que está expectativa. passando pela cabeça desses jogadores, hein? É muita expectativa e eu diria também o que está passando na cabeça do Dunga. Será que ele cede à pressão, né, de jornalistas? Muita gente acredita em pressão também da própria CBF, da Globo, na hora de fazer essa escalação. O Dunga ele tem um perfil muito parecido com o do Luiz Felipe Scolari, né? Gaúcho também, como ele, um cara durão, que realmente acredita ali no que ele vem fazendo com a seleção desde o início, né? Um trabalho longo de 4 anos que o Dunga está fazendo, bem planejado, diga-se de passagem. Por mais que um ou outro não goste do Dunga, a gente tem que reconhecer que ele fez um belíssimo trabalho à frente da seleção. Então, se ele seguir até agora essa filosofia de trabalho dele, eu acredito que a gente não terá surpresas, né, na convocação de amanhã. Agora, seria legal se a gente visse aí uma surpresa como um Paulo Henrique Ganso, Neymar, né, o próprio Roberto Carlos. São os favoritos da torcida brasileira. Todo mundo conclamando aí por esses nomes dos jogadores aí do Santos, né? Vamos ver, o próprio Roberto Carlos seria uma opção legal ainda para a lateral esquerda, que é um problema na seleção. Vários jogadores passaram por ali e não se acertaram. Então fica essa expectativa legal para amanhã, né? Entrando no clima de Copa do Mundo, faltando aí amanhã exatamente um mês para a abertura da Copa do Mundo. Será que o Ronaldinho Gaúcho vai ter sua chance? Acredito que não. Se ele realmente mantivesse aquele nível que ele chegou a ter no Milan, coisa de 2 meses atrás, eu acredito que ele teria chances claras de realmente brigar pelo espaço dele. Mas depois ele foi fogo de palha. Ele caiu muito de produção, o time do Milan também não ajudou, né? O Milan não foi bem, vinha brigando até pelo título italiano e deixou muito a desejar nos últimos jogos. E o Ronaldinho junto, né? Realmente caiu também muito de produção o Ronaldinho Gaúcho. E o Paulo Henrique Ganso, que é uma função parecida com a dele, cada dia mais crescendo, né? Então, se a gente tiver alguma surpresa, eu acho que não deve sair disso aí não. É o Paulo Henrique Ganso, né, que poderia aparecer, e o próprio Neymar. Vamos esperar para ver, né, Júnior? A gente está curioso aí. Sem dúvida. Você volta quinta-feira, então, com mais informações para a gente. O resultado da Libertadores, Cruzeiro e São Paulo, jogão, com transmissão pela Rádio Universitária? Sim, estaremos lá no Mineirão, marcando presença a partir das 9h. Todas as emoções desse jogaço. A torcida do Cruzeiro deve atender ao apelo do Adilson Batista e dos jogadores, né, que quer esse apoio que será importante da torcida do Cruzeiro na próxima quarta, e a Rádio Universitária estará presente na Taça Libertadores da América, quartas de final, a primeira partida no Mineirão, Cruzeiro e São Paulo. A partir de qual horário? A partir das 9h. O jogo é às 9h50. Bom trabalho para vocês lá, Júnior. Obrigado.